Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda live mariana e hoje vamos falar, sobre a maternidade de Nossa Senhora e também como que a maternidade nos aproximou, de Nossa Senhora, nossa experiência aí com a maternidade. E hoje nós vamos conversar com a Priscila e com a Sami. Deixa eu só ver como é que eu convido aqui. Que eu tô meio perdida no Instagram ultimamente. Como é que faz? Ai, gente do céu, me ajuda. Priscila, pede pra entrar. Oi, Pri. Como é que faz pra funcionar? Aqui, pronto. Pronto. Geralmente tem um botão, pedindo para que você pode convidar uma pessoa. Aí esse botão desapareceu aqui, não achei. Oi, Pri, boa noite, tudo bem? Oi, amiga, boa Bem-vinda. noite. Deixa eu só arrumar as minhas coisas aqui, porque, a gente não é obrigada. Ai, agora Eu tô sim. falando do quê? Do filtro? Ai, adoro. Sim, Ai, mas que é saudade difícil, de tá? fazer live com você. Pois é, agora estamos nós aqui. Oh, Eu botei o e filtro aí, já também, pronto. pronto, vai ficarmos bonitas, né, gente? Porque ninguém é obrigado, né? Agora tem que avisar Ainda os mais, meninos, ainda porque a mais eu pessoa, grávida. O Jefferson entrar aqui com esse delineador, já imaginou? E aí, amiga? Vamos lá, né? Vamos falar de quem hoje? Essa pessoa muito especial na vida da gente, né? Com certeza, com certeza. Então, E faça cada as uma tem honras. uma. Hoje então, tava falando pro pessoal que a gente vai falar sobre a nossa experiência, com Nossa Senhora e a maternidade. E não é só isso, porque não tem como, né? Nós, como falamos da nossa chegada na igreja, e eu mais recente do que a Priscila, a gente tem assim um pouco de escrúpulo às vezes para falar de Nossa Senhora, mas a gente vai tendo experiências inegáveis, né? Coisas assim que você não tem como negar que você teve aquela experiência com ela e que você vai colocando numa caixinha muito preciosa, né? Quando pergunta pra gente como que você lida com Nossa Senhora, eu falo, minha filha, é ela que lida com a gente. É ela que vai lidando com a gente, vai ensinando pra gente como que lida com ela, né? É. Então, esse aspecto da maternidade é muito interessante, porque esse é o papel dela, né? Foi o papel dela na nossa salvação, que foi de ser mãe, né? De ter ali emprestado a sua genética para Jesus, né? O corpo e o sangue que morreu na cruz, que foi cravado na cruz, carregava ali, né? O sangue e a genética de Nossa Senhora. E ela foi a porta por onde Jesus veio. Foi ela que cuidou dele. Foi ela que viveu aqueles momentos de indigência que a gente vive na vida, né? Que se ninguém limpar, a gente não se limpa. Se ninguém nos der de comer, a gente não se alimenta, né? Se ninguém ensinar a falar, se ninguém falar a andar. Então, não ensinar a andar, né? Então, essa situação Jesus passou nas mãos de Maria. Então, você imagina, né? Que riqueza que ela teve, qual a graça que ela teve de cuidar do nosso Senhor nesses momentos, assim, tão sensíveis da humanidade, né? E é isso, como que isso se relaciona conosco, como que isso vem para a igreja, como que o fato dela ser mãe de Deus, ser nossa mãe, né? Como que isso entremeia na nossa vida e nós mães como podemos aprender, né? Quem é Maria na nossa vida quando a gente olha para os nossos próprios filhos. E não só, né, eu acho que você vai viver isso de supetão, né? Porque você vai ter dois de uma vez. Você vai ver aí como que é ser mãe de tantas pessoas. E aí você vê como que eles serão diferentes, como que eles terão personalidades, necessidades, né, diferentes e como que ela nos serve de mãe, independente de quem nós somos, né?
se você, qual o seu temperamento, qual a sua cor, qual a sua língua, e ela tem aí nas suas aparições, até mesmo nos nomes que nós damos para ela, né, na ladainha, que eu vou ler daqui a pouco, alguns aqui, não vou ler todos, porque também nesse mês mariano as igrejas estão fazendo, né, estão cantando a ladainha, e aí a gente vai vendo como que esses títulos nos mostram várias facetas da mãe, né, da nossa mãe e de nós mesmos. E é isso, eu acho que essa é a nossa introdução, e aí a gente vai conversar com a Priscila, e daqui a pouco a Sami vai chegar também, para a gente falar da maternidade nossa e de Nossa Senhora. Pri, enquanto eu acho a ladainha aqui, que eu vou achar no meu livrinho, fala aí sobre essa questão, né? Como que você foi aprendendo o papel de mãe de Nossa Senhora e foi ficando mais claro para você isso? Bom, gente, em primeiro lugar, né, eu acho importante frisar que eu sou católica há 3 anos, eu me converti em fevereiro de 2018. Eu tenho 38 anos. Então, até os meus 35 anos, eu era evangélica, né? Eu fui criada, fui criada numa igreja batista. E toda a minha família é batista, toda a minha família, tios, primos, irmãos, sobrinhos, né? São todos de origem evangélica. Então, como vocês podem imaginar, né, nós estamos aqui num apostolado de ex-protestantes, né? Tanto eu como a Bruna somos ex-protestantes. A gente vem dessa origem protestante. Como vocês podem imaginar, a gente viveu uma boa parte de nossas vidas sem conhecer Maria, né? Sem ter nenhum tipo de relacionamento com Maria. E eu sempre falo que quando eu era evangélica, né, Maria, eu nunca falei assim, eu odeio Maria. Mas eu acho que eu fazia muito pior, porque enquanto evangélica, Maria não passava de um personagem bíblico para mim, sabe? Eu lia a Bíblia e falava lá de Maria, né, que Maria foi a virgem que gerou Jesus, então, e para mim ela ficava naquele papel de personagem bíblico. Eu nunca trouxe Maria para minha realidade. Eu nunca trouxe Maria para a realidade da minha vida espiritual. E apesar de eu falar, Maria é mãe de Jesus e tal, na verdade eu tinha uma relação de indiferença muito grande com Maria. E não só isso, eu fazia questão de diminuir Maria quando eu ia conversar com um católico. Então eu era daquelas que quando ia tentar evangelizar um católico, né? E eu começava atacando a virgindade de Maria, atacando quem é Maria, eu começava falando o quê? Eu acho que quem aqui já foi protestante sabe, né? Maria foi uma mulher qualquer, como qualquer outra, pecadora, que teve relações sexuais, que teve outros filhos, porque a Bíblia fala dos filhos de Maria, e ela era uma mulher que não é diferente em nada das outras mulheres. Então, assim, eu sempre falava isso, tentando realmente diminuir a importância de Maria, tentando diminuir quem era Maria, sabe? A Bíblia nem fala direito de Maria, sabe? Tipo assim, eu deixava Maria bem lá embaixo mesmo. Ela era totalmente relevante na minha vida espiritual. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não adoro Maria, como se os católicos adorassem, né? Mas Maria, a gente respeita Maria. Mas, na verdade, você não tem nenhum respeito. Eu particularmente, não tinha nenhum respeito. Exatamente, você não faz assim, você não tem noção das aplicações, né, da divindade de Cristo na vida de Maria. Você não consegue conceber por que Maria tinha que ser santa, por que ela tinha que ser um receptáculo, né, um vaso espiritual perfeito para receber Jesus. A visão protestante de Maria é tão rasa, que, olha só, você não... Eu vou reorganizar o que eu ia falar, que quando você não tem a profundidade da encarnação em mente, você não entende o que é ser mãe de Deus, o que é ser mãe de Cristo. Isso. E aí, o que acontece? A Sami chegou aqui. Será que ela vai conseguir entrar direitinho? A Sami chegou. A Sami Bessi chegou, gente, que é a nossa terceira convidada na nossa live. Oi, Sami, boa noite. Boa noite, gente, boa noite.
Seja Nós estamos bem-vinda. falando do nosso, dando uma introdução, contando da nossa experiência com Maria, enquanto protestantes, né? E como a gente se aproximou dela enquanto católicas, tá? Te colocar te atualizar, porque daqui a pouco você também vai fazer a sua apresentação. A Sami também, gente, é ex-protestante, né? E acredito que ela vai se identificar com o que a gente está falando aqui e ela vai contar a experiência dela para vocês também daqui a pouco. Continue, Bruna. Só para fechar o raciocínio, quando você não entende a seriedade do que é Deus, né, o verbo se tornar carne, você não entende a aplicação disso na vida de Maria. Porque tudo que Maria é por causa do verbo, é por causa de Cristo. E tudo que é o tipo, né, de Cristo no Antigo Testamento, né, carrega as tipologias de Maria junto, não tem como não carregar, né? E quando você vai aprendendo isso, você vai entendendo o quanto que não se fala de Maria no protestantismo. Você não, nem nas pregações mais piedosas, você não escuta falar dela com carinho, com respeito, dando a ela, né, a honra que se deve dar para aqueles que contribuíram para a salvação do mundo. Né? Então a gente vê os apóstolos, né, todos os santos que contribuíram, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, a gente não entende qual é a seriedade disso para a salvação do mundo, principalmente a de Maria. Vocês vão rir de mim, mas a única pregação que eu ouvi, né, que assim, falava de Maria de forma assim, realmente apaixonada no meio protestante foi do Marco Feliciano, você acredita? Eu acho que o pessoal postou no grupo. Ele falando, Maria era santa mesmo, e quando eu chegar no céu eu quero dar um beijo nela e tal. E ele falando com amor dela, sabe? Falando da... Eu falei, gente, olha só, né? As pedras clamam mesmo. E outra coisa interessante também é que, assim, como Maria ela é só um personagem histórico no protestantismo, você tem uma visão espiritual muito rasa dela. Né, muito rasa de quem é Maria. Então eu tinha uma visão muito rasa. Por exemplo, eu lia lá Gênesis falando, né, da mulher e da serpente, que a serpente se voltaria contra os descendentes da mulher, e eu não conseguia fazer o elo com Maria. Eu não conseguia pensar que Maria foi predestinada, né? Ela foi escolhida desde a fundação do mundo para ser a mãe do Salvador. Né? Quando eu ia para o Apocalipse, que falava da mulher que estava grávida, prestes a dar à luz, e que ela foi perseguida pelo dragão, e ela fugiu para o deserto, e ele foi fazer guerra contra a mulher e seus descendentes, eu só associava aquilo à igreja. Né? Porque era inconcebível falar que nesse capítulo João poderia estar falando de Maria. Então a gente exclui Maria completamente do plano de salvação, né? A gente exclui Maria, a gente exclui a visão espiritual de Maria e fica só com um personagem histórico que tem pouquíssima relevância. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava no culto, eu ainda não tinha me convertido, o Marcelo já era católico convertido, né? E ele foi pro culto comigo. E quando a gente chegou e durante o culto, né, o pastor da minha igreja, dessa minha igreja batista, ele começou a falar contra Maria, mas ele falava com tanta raiva que eu nunca me esqueci, isso já tem alguns anos, que ele falou assim, que todas as nações que tem Maria como padroeira eram nações... Ai, gente, qual é a palavra? Sem ser prostituta. Eram nações, assim, que se davam à prostituição. E ele falou aquilo com muita raiva em cima do púlpito. E até eu, que na época nem era católica, fiquei chocada com aquilo. Porque acaba que o que você tem, o anticatolicismo, ele é tão forte que acaba que você cria raiva mesmo. Você fala, eu não vou falar de Maria, porque se eu falar de Maria eu vou parecer católico, e o catolicismo é a besta do Apocalipse, é o anticristo. O Papa é o próprio Satanás, então se eu falar de Maria, eu vou parecer católico. Então aí você transforma o respeito, e ela fala, todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, e de repente você vê um pastor falar que toda a nação que tem Maria como padroeira são nações dadas à prostituição. Né? Então assim, você vê que a coisa acaba virando mesmo raiva, e eu era assim. E eu lembro que quando eu me tornei católica, Maria foi a última peça que eu precisei vencer. Eu aceitei os anjos, assim, aceitei, né? Eu fui estudar, foi fácil.
de eu ver o anjo da guarda, né? Eu vi na Bíblia, né? Lá no livro de Tobias, promíscuas, são nações promíscuas que ele usou esse termo. Imagina. Agora a gente traz isso para nossa mãe. Se fosse falando da sua mãe, Não, a mãe de Jesus imagina. pode avacalhar. A mãe de Jesus avacalha que não tem problema. Entendeu? Agora, a minha Mas a mãe. tua não foi você. E eu lembro que eu entendi a intercessão dos santos. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Maria, velho, eu tinha uma resistência. Eu fui tão doutrinada a aprender a diminuir Maria e até ter uma certa raiva dela, que eu chegava na Mariologia e eu falava, meu Deus, me ajuda. Porque ela é sua mãe e eu tenho dificuldades. Eu olhar para Maria, eu não conseguia, sabe? Eu achava que era idolatria. Repare, nenhuma outra imagem eu achava que era idolatria, mas Maria, A de eu achava Maria. que era idolatria. Ela era a que eu mais achava que era idolatria, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu decidi, já depois de católica, que eu decidi conversar com Maria, foi muito engraçado, porque assim, não foi um negócio de, eu senti no meu coração. Não, acabou, né? Foi muito engraçado porque eu cheguei e eu sentei assim, eu sentei em frente a uma imagem dela e eu falei assim, então, mãe, eu não te conheço, né? Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Mas eu tô aqui disposta a te conhecer. Desde já, Senhor, eu te peço perdão. Se com isso eu estiver cometendo um ato de idolatria. Acho que todo mundo já Ao fez essa escrúpulo. Ao oração nessa escrúpulo. parte. Acho que todo O mundo já medo que fez. eu tinha, né? E aí eu cheguei e fiz uma oração assim, conversando com ela mesmo, porque, gente, falando, né? Antes que alguém diga assim, isso não é idolatria. Lembrando da intercessão dos santos, né? Não estamos falando de Maria como uma deusa nem no lugar de Cristo, mas como a mãe de Jesus que está no céu junto com os outros santos, né? Na presença do Senhor e, portanto, eles conseguem ouvir as nossas orações, né? Uma vez no corpo de Cristo, sempre no corpo de Cristo. É sempre bom deixar isso claro. E eu lembro que eu cheguei e falei assim, então, eu não te conheço, eu não sei quem você é, não temos intimidade, mas eu estou aqui. Se tudo isso que eu estou aprendendo é verdade, e se eu acredito hoje na comunhão dos santos, porque está na Bíblia, né? E eu creio que a senhora está no conjunto, então eu quero te conhecer. Foi assim, sabe? A oração que eu fiz, assim, bem seca, bem. E a partir daí foi que as coisas realmente começaram a acontecer comigo e com Maria, né? E aí eu passo a bola agora para a Sâmia Você, aí, para ela se Sami, apresentar e contar mais ou menos. Olá. fale. Eu nunca fui assim super anticatólica, sabe? A minha família até hoje, mas eu nunca fui. Tanto que antes de me converter mesmo, sem intenção nenhuma, eu já tinha ido a missas e já tinha ido de infiltrado em passeios de igrejas católicas e tal. Uma boa, passeio cultural, né? Mas, a Intercâmbio. verdade, eu não tenho como desvincular Maria da minha maternidade. Não foi uma história à parte. Foi exatamente a maternidade que me levou a Virgem Maria. Porque eu tive a minha neném, acho que 2019. Nesse processo, meu marido já estava com a pulga atrás da orelha, né? Falando várias heresias na minha casa, que achava que o catolicismo estava certo. E A gente começa assim, ó, acho que tá certo. Tem um negócio aqui que não, tá. ele tinha me convidado a estudar com ele sobre isso. E, enfim, eu topei para provar que ele estava errado. E numa dessa, minha filha sempre teve muita dor. Muitas dores, ninguém sabia o que. Diziam que era cólica, mas não era cólica normal. Ela tem alergia à proteína do leite de vaca. E só foi diagnosticado 1 ano depois que ela nasceu isso. Então a gente passou por um ano muito, muito difícil. Porque a gente não sabia o que ela tinha e ela não dormia, enfim. Eu passei muitos apuros com ela. E eu lembro que no começo eu ficava extremamente irada, assim. Porque eu fico muito brava quando eu não consigo resolver as coisas. Eu ficava irada de gritar, assim, tipo, que ódio! Essa menina não passa, ela não melhora. E ao longo das noites em claro e consolando ela, me veio uma figura na minha cabeça.
Eu sei que o sofrimento não é comparado, mas foi esse o caminho que eu vi apietar na minha cabeça. E eu falei, Queria cara... cortar o coração, né? Quando eu falar pietar, o coração da gente já... Meu coração fez assim, ui. Eu tô aqui segurando a minha filha, ela tá com dor, eu não sei o que ela tem. Então eu vou fazer como a Virgem Maria. Eu vou amparar a minha filha na dor dela, tá presente. E aí eu fui vencendo a minha ira e fui sempre orando, sempre orava. E aí eu comecei a pegar o hábito de rezar o terço toda vez que eu tava com ela, até para decorar as orações. E porque era um jeito mais gostoso de passar o sofrimento, por mais engraçado que isso pareça, me ajudava a focar que eu tinha que passar por aquilo, dando graças a Deus e sendo grata, e tinha que ser forte pela minha filha. E eu ficava imaginando a Virgem Maria e rezando o terço. Não rezava os mistérios que tinha a Virgem Maria, porque eu ainda me sentia estranha, mas eu rezava eu ia a falar ela. isso. Não, os dois últimos mistérios ali dos gloriosos, né? Que é a Ascensão Isso e aqui a deve ser coroação de Nossa pecado, Senhora. Eu não falava. E eu falava mesmo com Maria e falava com Jesus, falava, esses dois eu não rezo, porque eu ainda não entendi, eu não consigo rezar esses. Não, e eu não era católica, né? Lógico, depois que eu me tornei católica, eu falei assim, é isso aí mesmo, vambora. Né? A gente confia na igreja e tal. Mas antes, quando eu estava me convertendo, eu não rezava esses dois. Olha só. A gente vai vencendo, né? Enfim, e eu me aproximei, mas não intelectualmente, eu me aproximei mais afetivamente, né, da Virgem Maria. Sim. E não passei a pensar não só no momento de dor dela, eu comecei a imaginar, fiz até um texto uma vez no meu perfil, ainda era evangélica, falando, quando eu tô com a minha filha e vejo as mãozinhas dela, os pezinhos dela, cara, a Virgem Maria tava lá com Jesus nenenzinho, fofinho, dando papinha pra ele, cuidando dele. E eu comecei a ficar extremamente apaixonada pela maternidade dela. Porque eu comecei a imaginar de fato como é que era aquilo para ela. E aí eu comecei a pensar como eu me sentia especial por ser mãe da minha filha. Quanto mais devia ser especialíssima a Virgem Maria por ser mãe de Jesus. E aí, na hora que esse pensamento chegou, aí eu não tive como fugir dessa realidade, né? A realidade da natureza dela, a realidade de que ela não foi uma mulher qualquer e de que qualquer mulher poderia ter sido a Virgem Maria, como a gente aprende, né? Que é tipo, podia ser qualquer uma mula, um animal, sei lá, se uma esponja, Jesus ia nascer por brotação, tanto faz. Não, não tanto faz. Se Deus pensou em cada detalhe de nós, dos nossos filhos, quanto mais do filho dele. Não é? E aí foi impossível de e não só isso, mas pensar também, igual na questão da Assunção de Nossa Senhora, né? Pensar assim, gente, se eu pudesse que a minha mãe, fazer com que a minha mãe pulasse a fase da morte e fosse direto para o céu, se eu tivesse esse poder nas minhas mãos, eu faria isso. Falei, mãe, você não vai morrer. Você vai dormir aqui e vai acordar no céu. Esse negócio de morrer não vai acontecer com a senhora. Não vai ter sofrimento, bicho não vai pegar, não vai comer sua carne. Entendeu? Eu acho assim que se tivesse no nosso poder fazer isso, como que eu não ia fazer? Entendeu? E se eu pudesse, por exemplo, todas as virtudes do mundo, se eu tivesse nas minhas mãos todas as virtudes do mundo, eu não daria para minha mãe? Eu não falasse assim, vai ser perfeita, vai ser uma mulher perfeita. Entendeu? Por amor a ela. E sim, deixa eu só responder umas perguntas aqui. A primeira pergunta que colocaram aqui foram por que Maria não resolveu o problema no casamento? Gente, ela fez exatamente o que ela faz hoje por nós. Maria não quer tomar o lugar de Cristo. O protagonismo do cristianismo é o Cristo. É o Cristo. Tanto que a oração... Milagre, né? Ela não podia resolver o problema. Só quem podia resolver o problema era a Cristo, oração. Exatamente. A oração mais rezada a Nossa Senhora só tem um pedido. Um pedido. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isso é só um pedido.
Não estou pedindo para ela fazer milagre nenhum. Eu estou pedindo para que ela rogue por mim a Cristo, a Deus. Então, é muito interessante que as pessoas não prestam atenção. Ah, vocês rezam a Ave Maria. Dá vontade de falar assim, agora pensa na Ave Maria. O que é a Ave Maria? Então, assim, por que ela não resolveu o problema no casamento? Porque quem tem que resolver os problemas do mundo é Cristo, não é ela. Entendeu? Ela é nossa intercessora poderosíssima. Também tem um outro significado, né? Essa questão da festa. Tem dois significados, né? Você tem aí a intercessão de Maria, né? Você vê que Jesus, ele só faz o milagre porque ela pediu. Eu lembro que quando eu era protestante ainda, uma vez eu entrei em discussão com minha mãe sobre isso, porque minha mãe estava falando que Jesus fez o milagre porque ele quis. Eu falei, sim, ele fez porque ele quis, em obediência à mãe dele. E eu nem era católica. Eu falei, tem coisas que, gente, não tem do que você fugir. Ela era mãe, né? E uma coisa que a Sam me falou, quando ela trouxe Maria pra realidade, quando Maria deixou de ser um personagem bíblico, o relacionamento dela mudou, né? Esses dias eu tava falando, gente, Maria, o sangue de Maria corria nas veias de Jesus. Porque Jesus nasceu como ser humano. Efetivamente, Jesus tem duas naturezas. Jesus, ele é divino, mas ele também é humano. E a humanidade de Jesus é a herança de Maria. Aí as pessoas falam assim, mas poderia ter sido qualquer mulher. Eu falo, aí os meninos estavam até falando na live da semana passada, né? O Jefferson com o Rafael e não lembro mais com quem, com outra pessoa. E eles estavam falando assim, poderia ter sido, mas não foi. A questão aqui é que Deus escolheu Maria desde a eternidade. Ele não escolheu outra pessoa. Ele escolheu ela. Ela foi profetizada, né? Desde o início dos tempos. Não foi outra pessoa que foi profetizada. Então não interessa se poderia ter sido outra pessoa, porque não foi, né? E aí quando você começa a pensar em Maria como mãe, e eu tenho pensado bastante depois que eu engravidei, né? Porque eu tô grávida e eu fico pensando em Maria. Eu falo, gente, hoje eu já daria a vida pelos meus filhos, né? O amor de mãe, esse amor incondicional que vai nascendo dentro da gente. Eu falo, Maria abriu mão da vida dela. Vocês têm noção do que é isso? Maria abriu mão da vida dela. Ela abriu mão de todos os sonhos dela. Ela abriu mão de todos os projetos dela. Ela abriu mão de tudo para dar sim, porque Jesus escolheu uma mulher, porque Jesus perguntou, né? Porque Deus perguntou. Você vê que o anjo faz uma proposta e ela diz sim, né? Ou seja, ele escolheu que a vinda do Salvador fosse cooperativa com os homens, que o próprio homem participasse do projeto de salvação. E aí ele escolhe Maria e Maria fala sim. Quando Maria dá o sim, ela está abrindo mão da vida dela. Ela está abrindo mão de todos os projetos, de todos os sonhos, de tudo que ela tinha imaginado que a vida dela seria até aquele momento, por amor ao projeto de salvação do Senhor. Eu acho isso extraordinário, né? Porque quando a gente engravida também, a gente abre mão, né? A gente fala assim, a vida é outra. Eu abro mão. Hã? É outra vida. Quando você eu li um dia desse falando assim que a maternidade não atrapalha a sua vida, ela acaba com a sua vida. É outra coisa que vai começar agora. É outra situação. Entendeu? O casamento muda, gente, muda, mas não é igual um filho. Um filho. E você vê que a vida de Maria está atrelada à vida do filho dela para sempre. O filho dela nunca vai deixar de ser a segunda pessoa da Trindade. Então a vida dela foi mudada para todo o sempre. Entendeu? E realmente, quando nós nos tornamos mãe, tem outra questão também, vocês duas vão concordar comigo, é que nós pensamos assim, gente, eu vou criar um outro ser humano. Eu preciso ser melhor do que eu sou hoje para dar conta de educar esse ser humano, né? Na hora que nascer os filhotes aí da Priscila, ela vai ver. Você começa a pensar assim, gente, eu vou brigar com meu filho porque ele é distraído. Porque ele tá distraído. Aí você fala, gente, mas eu sou tão distraída. Vamos lá, vamos mudar isso aqui para eu dar o exemplo para ele. Não é, Sam? Eu não posso ser tão teimosa desse jeito. Você vai vendo como que você precisa dessas virtudes, né?
E aí entra a beleza da ladainha de Nossa Senhora, que canta as virtudes de Nossa Senhora. Então você imagina, Jesus, né? A Bíblia fala que tudo de bom, né, vem do Pai das Luzes. Então você imagina Maria vestida de todas essas virtudes, né? Na ladainha de Nossa Senhora começa Santa Maria, né? Rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Intemerata, Amável, Admirável, do Bom Conselho, né? E aí ela vem Mãe do Criador, Mãe do Salvador, da Igreja, Virgem Prudentíssima. Aí você vai lendo, né, todas essas virtudes em Nossa Senhora e fala, eu preciso, né, me espelhar nela para ser essa esposa prudente, essa esposa do bom conselho, né, ser mãe do bom conselho. Eu preciso ter essa pureza que ela tem e ter todas essas virtudes para cuidar do meu filho. E aí você fala, por quê? Porque o filho é aquilo que os pais são, né? E a mãe, principalmente, que está ali mais próxima. E ela, sendo a nossa mãe, acontece, né? Nós somos feitos filhos dela também, e aí devemos imitá-la em tudo para que possamos ser, né, como essa ladainha que tem tantas coisas maravilhosas. E é interessante que quando você precisa de alguma coisa, vou dar um exemplo. Quando o padre Renan, que é o meu padre, meu confessor, meu amigo, ele vai dar um curso, por exemplo, de crisma, que eu estou me preparando para crisma. E ele quando vai rogar, né, vai pedir a Nossa Senhora, ele pede com a jaculatória Sede da Sabedoria, que está aqui na ladainha. Ou seja, se nós queremos, num momento de estudo, nós chamamos ela por esse nome, Sede da Sabedoria, porque ela carregou a sabedoria, né, no ventre. Rogai por nós. Então, a mãe tem essa tarefa, ela é multifacetada. Tanto Nossa Senhora quanto nós, né, que precisamos, às vezes, ser calma, precisamos nos compadecer da dor do nosso filho, precisamos dar o bom conselho, precisamos ser psicólogas, médicas, enfermeiras, né, contabilistas, professoras. Nós precisamos ser tantas coisas ao mesmo tempo, em várias fases, que nós podemos ver por que de Nossa Senhora ter tantos títulos. E por que de Nossa Senhora também ter tantos rostos? Porque ela não é só mãe, né, das mulheres europeias de olhos azuis. Ela também é mãe de todas as raças. E ela aparece, né, para nós em cada momento, cada aparição. Ela tem uma mensagem que tem a ver com aquele momento, com os filhos que mais precisam dela. Porque ela também, como nós, damos atenção especial aos nossos filhos que mais precisam. Né, Sam? A gente vai... Aquele filho que está passando mal é aquele que a gente vai cuidar, que a gente vai prestar mais atenção e vamos ser tudo que eles precisam, né? Que nós sejamos. E você conhece a ladainha, né? Pode falar, só complementar aqui rapidinho. Que Nossa Senhora se esvaziou de si, né? Para receber Jesus. E quando a gente precisa amparar os nossos filhos, a gente tem que se esvaziar de nós mesmas, da nossa vontade de, às vezes, reagir de uma forma, de engolir mesmo o nosso eu, nossos instintos, nossos impulsos naturais, para nos esvaziarmos de nós mesmos e servi-los em amor, né? E isso é um exemplo gigantesco dela. Eu tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora na sala. E muitas vezes eu olho para ela para conseguir lembrar disso. Porque na hora do estresse com a criança que não para de chorar sem motivo nenhum, é muito mais fácil a gente dar vazão aos nossos impulsos. Por isso que é a importância de você ter imagem, né? Você se recordar do que é importante. É verdade. O Jefferson, quando mandou um áudio para mim, acho que foi ontem, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Maria, ela assume várias facetas, por isso ela tem vários títulos, porque a mãe também, né? Como a Bruna falou, uma mãe, ela também tem várias facetas, né? Ela também assume, nós somos cuidadoras, nós somos psicólogas, terapeutas, né? Nós somos
alimentadoras, a gente faz, a mãe ela assume várias características. Então, Nossa Senhora também acaba assumindo várias características. A infância de Jesus é muito pouco conhecida, né? A gente não tem, a Bíblia não relata muito isso. Mas eu acho aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, excepcional no representar o amor de mãe. Porque, gente, no Catecismo da Igreja, tem até aqui uma parte que ele fala que no Catecismo, no parágrafo 486, ele fala assim: o Espírito Santo foi enviado para santificar o ventre da Virgem Maria e fecundá-la divinamente, concebendo Maria o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Se nós, mães, recebemos graça de Deus e a gente pede também essa graça para criar nossos filhos, imaginem a graça que Maria não recebeu para ser capaz de assumir a função de ser a mãe de Jesus. Eu acho que a gente fala assim, Maria era uma mulher qualquer. Esse pensamento ele é tão raso, ele é tão desprovido de profundidade, de você pensar realmente o que é a maternidade e de você pensar em quem é Jesus Cristo enquanto natureza humana. Porque ela foi a mãe de um ser perfeito. Nós somos mães de seres imperfeitos. Nossos filhos não são perfeitos, né? Eu tenho consciência que meus gêmeos vão ser seres humanos cheios de falhas, assim como o Ben, assim como o filho da Sami. Mas Jesus foi um filho perfeito. E um filho perfeito requer uma mãe perfeita, né? Uma coisa santa não pode sair de uma coisa suja, né? E o que é a sujeira? É o pecado. A gente sabe que o que nos torna imundos é o pecado. Então, como é que Jesus vai nascer do pecado? Então, as pessoas falam assim, não, a Maria era pecadora como qualquer outra. Eu falo, gente, a igreja desde os tempos primitivos, né? Quem já estudou a história da igreja, a Bruna já estudou a história da igreja, assim como eu, sabe que desde o início a igreja vê Maria como uma mulher pura, né? Uma mulher desprovida do pecado original, porque a perfeição não poderia nascer de algo imperfeito. Isso quer dizer que Maria, a gente, está no mesmo patamar que Jesus, que Deus, não. Ela não faz parte dessa criatura. Ela é uma criatura. Só que diante de nós, né? Qual o tamanho, né, de Maria diante de nós, né? Exatamente. Então, assim, o Espírito Santo santifica o ventre de Maria, purifica o ventre de Maria, né? E assim, imagine o tamanho da sabedoria que o Espírito Santo não deu a Maria para educar Jesus na sua infância. Porque Jesus teve que ser educado. Ele era perfeito, mas ele teve que ser educado, né? E aquele filme do Mel Gibson, ele é excepcional quando ele mostra Jesus. Tem uma parte que ele mostra Jesus criança e Jesus correndo, ele cai no chão. E aí Maria larga tudo que estava na mão para pegar o filho amado dela no colo. Quando eu vejo aquela cena, eu falo, gente, imagina. Tem uma parte na Bíblia, que eu não lembro mais qual é o versículo, que fala que Maria, que uma espada transpassaria o coração de Maria. Marcelo, se você, quando ela apresentou Jesus. Quando Jesus é apresentado no templo, né? Exatamente. Gente, como mãe, vocês imaginem que revelação foi essa, né? E aí você vê Maria diante da cruz e você fala assim, naquele momento a espada transpassou o coração de Maria. Porque quando a gente se coloca como mãe no lugar dela, né? Você vê o filho perfeito. Uma mãe sofre, chora e morre por um filho imperfeito. A gente vê todos os dias, né? Às vezes a gente vê o filho era drogado, o filho matou, o filho roubou e a mãe chora e a mãe sofre porque a mãe acredita que aquele filho pode ser salvo até o último minuto. Imagine Maria, que foi mãe de um ser, né? Divino, perfeito, que ela vai morrer daquela forma e aí ela recebe essa profecia, né? Uma espada transpassará o seu coração. E aí quando eu lembro disso, eu falo, como mãe, né? Eu imagino meus filhos, eu imagino isso acontecendo comigo e eu falo, cara, não dá pra dizer, né, que Maria é uma mulher qualquer e que ela não tem relevância, né? Porque ela esteve com Jesus 33 anos. Eu falo, os apóstolos estiveram com Cristo durante 3. Maria esteve com ele durante 33, porque mesmo depois que ele começou a evangelizar, Maria permanece ali no grupo, né, dos apóstolos, dos seguidores, continua ali dando dentro das possibilidades dela, né, apoiando e dando suporte. Tanto que na cruz só tá ela e João, né, e São João, o apóstolo João, mais ninguém, né.
Sim, e é interessante você falar sobre a questão da maternidade, Priscila, porque qualquer uma poderia ter sido mãe de Jesus. Mas espera aí, será que Deus envia qualquer pessoa para ser meu filho? Será que a maternidade é algo tão aleatório que o Senhor não tem controle, né? Será que o filho que o Senhor vai me enviar é qualquer um, tipo assim, uma roleta russa? Isso espelha até mesmo essa desconfiança de que tem uma blogueira que eu até seguia e ela queria engravidar. Quando ela engravidou, ela falou assim: eu não vou falar que isso foi um milagre da vida. Isso não é um milagre, isso é o básico da biologia. Quando o espermatozoide encontra um óvulo e vira uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, que pessoa amarga. Ela despreza qualquer tentante que ficou por muito tempo tentando fazer a biologia acontecer, né? Pois é, Ai, no caso, né, Pri? por exemplo. Por causa da Priscila. Um... E de milhões de pessoas, né? Então, assim, milhares de mulheres estão tentando ter filhos de várias formas. E aí, quando acontece, a pessoa fala assim, que milagre o que isso é? Ou seja, será que nós cristãos, quando falamos que qualquer mulher poderia ser mãe de Jesus, nós acreditamos mesmo que a maternidade é algo aleatório no plano de Deus? Será que as almas, né, são criadas por Deus de forma assim tão de qualquer jeito, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala em relação. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com relação a Maria e Jesus, né? O pensamento de hoje em dia de que a vida não tem sentido, tipo, a falta de perspectiva do eterno, de Deus como o grande criador, né? O grande artista da vida, da história, da humanidade, ele como soberano, a falta dessa percepção faz com que a gente acredite nessa roleta russa de vida aí, de falta de propósito. Mas a gente, como cristã, a gente está aqui para defender o contrário. A gente sabe o quanto é um milagre quando uma vida surge no nosso ventre. Que Deus não tinha várias alminhas lá na geladeira e na nossa vez ele tirou a que estava primeiro. E na verdade, quando há um milagre na nossa vida, é que ele coloca uma alma nova, ele faz ali, coloca nas células, né? Então é tudo muito lindo. Essa tentativa de banalizar tudo só é refletida em como eles veem a maternidade da Virgem Maria. Mas a gente sabe, e a gente tem vários e vários versículos na Bíblia que mostram que Deus faz tudo artisticamente, artesanalmente, com muita beleza. Exatamente, com ordem, né? E até aquele livro, tem um livro do Alice von Hildebrand, que ela diz o seguinte: quando uma mulher concebe, o Espírito Santo está criando uma nova alma nela. Você não tem ideia do que é você ser tocada por Deus. Tem gente que fala, né? Eu queria tanto ser tocada por Deus, eu queria um milagre, eu queria sentir a presença de Deus e tal. Mal sabemos nós que numa coisa assim, tão fora da nossa percepção, é o momento em que Deus nos toca de forma sobrenatural para criar uma nova alma. Então, imagina o que foi o milagre. Exato, o privilégio de ser mulher. Então, como que foi, então, a concepção de Maria? Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo a cobriu, sabe? E dentro dela fez surgir, né, o maior milagre de todos, que é a encarnação, né, do Verbo. E nós podemos repetir isso. Nós podemos repetir isso toda vez, né, que estamos abertos, né, à vida. Nós estamos querendo isso, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos use para trazer uma alma eterna ao mundo. Isso é um milagre. Como que isso não é um milagre, gente? Todo filho é um milagre. Né? E quando você não consegue fazer isso em laboratório, vou pegar uma alma aqui e colocar né? Não vou colocar uma alma dentro de um boneco de pano, não existe isso, né? É um milagre, claro que é um milagre. Quando você reflete também o que é a alma, né? Se você for refletir o que é uma alma, né? O que é uma pessoa, a alma ela é criada à imagem de Deus. Né? Então, quando você entra no conceito do que é uma alma, isso se torna ainda mais relevante, né?
O Alexandre falou aí, toda mãe pode repetir, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Eu estava lendo alguma coisa sobre matrimônio no catecismo e teve uma parte muito interessante que o catecismo fala assim, quando uma alma, ela é feita à imagem de Deus, né? Todos nós somos feitos à imagem de Deus. Já começa por aí, né? Que a maternidade não é uma simples questão biológica, porque não é só um corpo que é gerado, é uma alma que é gerada. E quando você gera, você é coparticipante do poder criador de Deus. Porque quem é que cria? Quem é que dá vida? É Deus. Então, e quando a gente gera, a gente é coparticipante desse poder. Porque nós estamos gerando e criando vida. E eu achei isso extraordinário. Então, e o que aconteceu com Maria foi uma coisa que aconteceu uma vez só na história da humanidade. Porque Maria, ela coparticipa do poder criador de um ser divino que vai nascer com uma natureza humana cuja herança é dela, né? Que ele vai receber a herança dela, né? Sem a participação do cônjuge, né? Então, quando você traz tudo isso, você fala assim, cara, essa mulher, ela tá lá na 7ª morada de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela é uma santa da 7ª morada. Oi? Acima da 7ª morada dessa mulher, ué. Não, e aí você fala, não tem como a gente se colocar no mesmo grau de santidade que Maria. Não, né? Não tem como. Não, tanto que as pessoas falam, né? Os mais exaltados, os mais sanguíneos falam, né? Ah, tá. Tem um monte. Qualquer mulher poderia ser mãe de Jesus. Alguma mãe aí já. Quem foi a outra mulher que teve Jesus aí? Quem foi a outra mulher que pariu Deus aí? Pelo amor de Deus, gente. As pessoas falam cada coisa. E esse nome, né, Priscila, ó. Vamos decorar a ladainha de Nossa Senhora, ó. Ela é chamada de Porta do Céu. Causa da nossa alegria. Tá errado você chamar, gente? Não tem como. Eu acho que é negar Sabe o que me ajudou muito a entender também? Eu ainda nem contei, né? O que aconteceu comigo, Nossa Senhora. Estou só falando aqui. Uma coisa que me ajudou uma coisa que me ajudou muito a entender o papel de Nossa Senhora foi no filme mesmo do Mel Gibson, em que a cruz que nós adoramos, né, na Páscoa, ela não foi carregada sozinha. Eu devo a Cirineu, né, ao homem lá, o Cirineu, porque ele ajudou Jesus a subir com aquela cruz. Olha só, se ali, no momento mais importante da nossa salvação, né, Jesus dividiu a cruz dele com outra pessoa, né? Aí falar, qualquer pessoa poderia ter feito isso, tá, filho? Mas esse que fez, esse que viveu, merece honra. Por exemplo, se eu prego para Priscila, né? E Priscila, esse aqui eu vou dar os créditos pro Danilo. O Danilo não deve nem estar aí. Mas se eu prego para Priscila e Priscila se converte, igual Paulo, né? Chama os seus filhos de filhos espirituais. O que eu sou de Priscila? Se eu não sou a causa da alegria dela, se eu preguei para ela. E isso acontece que isso, meu filho? E isso acontece de forma tão natural entre nós. Oi. Olha o filho aí. Ah, você fala. Olha só, hein? Eu vou fazer o café docinho. 10 minutinhos eu vou lá fazer o café. Tá bom? Eu vou fazer, filho. Agora não dá. 10 minutinhos só. Mas então, Ser mãe aí. Filho, para. Olha lá, o papai tá te chamando. Vai lá, fala pra ele que eu já fui. Então, é isso aí. Então, se isso acontece entre nós de forma tão natural, por que nós não podemos dar esses títulos à Nossa Senhora? Eu acho assim, só uma questão de implicância, né? Porque são nomes que nós damos para ela com muito carinho, porque é dela, sabe? E eu vou contar o que aconteceu comigo de forma muito rápida, né? O pessoal do grupo já conhece essa história, de que o Benjamin, ele sofreu um acidente nesse carnaval,
e ele caiu de cabeça no chão, e ele, 10 minutos depois, ele ficou desacordado, totalmente desacordado, vomitou, então ele teve mesmo um traumatismo. Nós corremos com ele para a UPA lá em Cabo Frio, e ele foi atendido assim perfeitamente, como se estivessem esperando ele. Ele foi atendido, deram para ele o diagnóstico de traumatismo craniano grave, e ele ficou assim, hora, eu esperei por hora e mais hora para ele acordar, sabe? E quando eu comecei a rezar, eu falei, vou rezar com certeza. A minha cabeça, sabe aquela coisa de viver em espírito de oração? É isso. Eu estava resolvendo papelada, fui em casa para pegar roupa, e é em espírito de oração. E o que eu falava era, minha mãe, você sabe o que é ter um filho morto nos braços. Pede ao seu filho pelo meu filho. E aí eu entendi como que ela ora por nós. Nesse dia eu entendi o que era pedir para ela. Eu pedia, Jesus, salva o meu filho. E pedia, Nossa Senhora, reze pelo meu filho. Peça pelo meu filho ao seu filho. Porque eu sei que você sabe o que é ser mãe de um filho destinado, né? Porque ela sabia. Quando ele era bebê, disseram para ela que uma espada transpassaria o coração dela. Ela passou 33 anos esperando esse momento. E aí você está ali 1 hora esperando a notícia do seu filho, se ele vive, se ele morre. E o menino acorda, me chama, ele foi fazer o exame dele, não deu nada. Um menino que desacordou por horas, não deu nada. E no outro dia ele bateu um prato de comida, tomou um tanto de mingau e voltamos com ele para casa. Assim. E 2 neurologistas olharam ele e falaram, não tem nada a ver o que falaram que ele chegou aqui com o que ele está saindo, porque não tinha absolutamente nada na cabeça dele. Até hoje não deu um problema. Graças a Deus. E eu tenho certeza que foi a oração de Nossa Senhora. Eu tenho certeza absoluta. Nossa Senhora de Guadalupe. Pedi muito, muito para ela. Então, esse tipo de experiência, quando você pede e você vê que a oração dela move, né, o coração do filho dela em nosso favor, aí você vai tendo experiências com ela. Não é a gente que lida com ela, é ela que lida com a gente, né? É ela que nos comove, é ela que se mostra para nós. Com as coisas mais pequenininhas, né? Com os detalhes mais pequenininhos da nossa vida. Essa foi a minha experiência com Nossa Senhora, maior, né? Na maternidade. Controlando as lágrimas aqui, socorro. São os hormônios da gravidez. Engraçado, né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo fala que Deus fez Jesus o primogênito em uma multidão de irmãos. Ou seja, Jesus fala, né, que nós somos seus filhos adotivos do Pai. Se Jesus é o primogênito numa multidão de irmãos e nós somos os irmãos de Jesus, obviamente faz sentido quando Jesus fala para João, eis aí a tua mãe, né? Que a igreja entende desde os tempos primitivos, desde do primeiro século, que Jesus estava aí se referindo estava dando Maria como mãe de toda a igreja, como mãe espiritual. E, gente, quando você começa a olhar Maria como mãe, e a gente tem que partir do princípio que nem todos tivemos uma mãe aqui na Terra que foi presente, né? Que amou realmente o seu filho, que lhe deu suporte emocional, né? Que lhe deu aquilo que ele precisava. E o que acontece? Para além de uma mãe terrena que é falha, né? Que pode não cumprir o seu papel de mãe como deveria, prevendo isso, né? A família, ela nasce tão no coração de Deus que Jesus nasce no centro, no meio de uma família, né? Jesus nasce com pai adotivo e com mãe, e o próprio Deus deixa a sua igreja, aos seus filhos, uma mãe espiritual. Então nós temos Deus Pai, nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo, e nós temos, né, uma mãe espiritual, uma mãe humana, espiritual, que foi a mãe do nosso Salvador, e ele nos dá como nossa mãe. Ele fala, não, olha, essa mulher foi tão perfeita
né? Ela foi predestinada desde o início dos tempos. Ela é a mãe de vocês também. Vocês são meus irmãos. Eu sou o primogênito numa multidão de irmãos. E eu lembro que nos meus momentos assim, que eu precisava de uma mãe, que a gente tem Deus. Deus é pai. Mas para nós mulheres, eu acho que essa relação com Maria é ainda mais sensível. Porque tem horas que a gente precisa realmente de uma figura feminina, né? E eu lembro que em vários momentos eu recorri a Maria como minha intercessora, porque eu falava assim: Maria, eu sei que você vai entender o que eu tô sentindo. Não que Cristo não entenda, né? Mas essa relação humana, essa relação de maternidade que às vezes a gente precisa, né? Às vezes é uma coisa que faltou. Quantos órfãos encontraram em Maria a mãe que eles nunca tiveram, né? Olhando agora para nossa necessidade humana. Deus viu isso. Né? Quando ele nos dá Maria como mãe, ele vê essa necessidade que nós temos de uma mãe. Jesus teve necessidade de uma mãe. Se isso fosse mentira, Jesus não teria tido uma mãe. Então a natureza humana precisa de uma mãe. E aí eu lembro que quando eu estava grávida, quando eu engravidei por intercessão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Ó, mais conhecida como Nossa Senhora Grávida. E eu lembro que quando eu engravidei, quando aconteceu, né, a gravidez, eu conversei muito com Maria, de mãe para mãe, né? Eu falava: Maria, você foi mãe, você carregou Jesus 9 meses nos braços, você sabe o quanto eu amo essas crianças e o quanto eu preciso que essas crianças, o quanto eu desejo que essas crianças nasçam, né, com saúde, saudáveis. Mãe, os meus filhos são teus filhos. Né? Eles também são filhos dela, desde o ventre. Então, essa relação essa intimidade que eu fui criando com Maria, enquanto mãe, foi algo assim, indescritível. Indescritível. Eu não sei como é pra você, Sami. Essa relação de você olhar para uma mulher e falar assim: eu sei que ela me entende. E eu falava assim: mãe, intercede pelos meus filhos. Jesus Cristo nunca te desonrou. Jesus Cristo não precisou te desobedecer, nunca te desobedeceu. Quando você fez o pedido do milagre, ele fez, porque era a senhora que estava pedindo. Então pede pelos meus filhos, porque eu sei que eu não estou pedindo nada contra a sua vontade, né? Eu sei que eu não estou pedindo algo errado. E isso foi uma oração feita também antes de eu engravidar, né? Eu falei: eu sei que pedir filhos não é algo que vá contra a vontade de Deus. Então eu sei que se a senhora for lá no seu filho e falar: olha, Jesus, está aqui, ela quer filhos, né? Ela quer participar do dom da criação, ele vai te atender. E foi dito e certo, né? Eu tô que nem aquelas velhinhas da igreja que fala tudo: pede pra Nossa Senhora, porque se pedir pra Nossa Senhora não tem erro, ela faz. Eu tô igualzinha, porque realmente quando a gente começa a ter experiência com Maria, de intercessão, né? Dos milagres que ela consegue pra gente, das graças que ela consegue através da intercessão dela, cara, isso muda completamente nossa relação com ela. E assim, Sami, Priscila, é interessante que quando a gente está ainda sem entender esse papel de Maria no cristianismo, na nossa vida, não faz sentido para os católicos, né? Hoje, por exemplo, não faz muito sentido pensar: nós temos ali o pai, nós temos o filho, cadê a mãe, né? Nessa família. Nessa relação. Essa que não... Gente, tem alguém falando aqui repetidamente uma coisa, e o Júnior está falando, e ele diz o seguinte: Maria subiu com os anjos, foi uma subida aos céus, assunta, porque ela não é deusa, isso mesmo, ela subiu pelos anjos, né? Os anjos levaram ela, exatamente. Não, ela não foi sozinha como Cristo, né? Mas assim, essa fica tão perfeito, né? A Thaisa falava muito comigo na época da minha conversão: Bruno, nós temos uma família completa, nós somos uma família completa. Até o Scott Hahn, né, quando ele nem era católico ainda, ele explicava a igreja, né, na teologia da aliança, que ele falava que tem, né, uma família que cresce e tal, não sei o que. As pessoas falavam: nossa, isso é muito católico, né? Porque nós realmente vemos a fé como fazer parte de uma grande família. Porque nós temos o pai, nós temos o filho, nós temos a mãe, nós temos os amigos, né? Os amigos mais chegados de Deus, que são os santos. E nós estamos nessa família, e assim como um filho pede, né, para a mãe, sabe? Às vezes é assim mesmo, o pai é o provedor, sabe? É o pai que dá tudo.
mas às vezes na necessidade mais íntima do nosso coração, não é dinheiro, né? Não é nada, a gente vai para nossa mãe, ou para uma figura materna que a gente tenha, né? Uma avó, uma tia. E Deus nos deu isso também no mundo espiritual, nos deu essa mãe. E quando você vai aprendendo isso, é como amar uma pessoa que você está conhecendo agora. A gente sabe, né? A gente começa sabendo, não, realmente Maria é nossa mãe, mas você vai tendo esse amor por ela aos poucos, não é uma coisa também de repente. Igual com o filho. Você vai se abrindo, o filho você ama. Seu coração. Você descobre que está grávida, você ama o filho. Mas quando vai crescendo, quando se mexe, quando você dá o nome, quando você faz copinho, quando você cola com cola quente, né, Priscila? Você vai fazendo as coisas para o filho, e aí o filho nasce, o filho cresce, o filho começa a falar, o amor só cresce, a criança cresce, o amor cresce, é impressionante. E é assim que a gente vai aprendendo, né, na nossa intimidade com o nosso filho. Quando a gente vai vendo como que nós amamos o nosso filho e atendemos o nosso filho, nós entendemos o que foi a maternidade de Maria e como que ela é nossa mãe, né? E aí você fala, realmente, eu posso ter uma intimidade com ela, eu posso tratá-la com carinho, eu posso louvá-la pelas suas honras, pelas suas virtudes, né? Sem desonrar o filho. Gente, não existe, né? Não tem desonra do filho quando você honra a mãe, é obra dele, né? Ela é uma criatura dele que ele quis honrar dessa forma. Porque é assim que tinha que ser. E se ele revela essas virtudes dela para nós, nosso dever é imitar e honrá-la, né? Honra, né, a quem tem honra. A Bíblia mesmo diz, mãe, você né? precisa dar honra àquele que tem honra. Né? É isso. É isso. Sammy, Exatamente. mais alguma isso. coisa? Ah, é só deixar um negócio aqui pra galera que tá em dúvida ainda se converte ou se não se converte. Jesus era perfeito. E ele seguia os mandamentos. Um dos mandamentos é honrar pai e mãe, certo? Certo. Então, acho muito difícil a possibilidade dele não ter honrado a mãe dele e dele se desagradar com o fato de que nós honremos a mãe dele também. E é muito importante você falar isso, porque para encerrar, né? Alguém perguntou aí, todos os protestantes, tem protestantes que veneram a mãe de Deus e tal. Aí ele falou assim, elas não podem responder por todos os grupos, né? Porque realmente a comunidade protestante ela é gigantesca, tem milhares de denominações, de formas diferentes de acreditar. A gente sabe que algumas igrejas mais históricas, elas têm uma relação de respeito um pouco maior, né? Com Maria, o grande problema são as igrejas mais modernas, né? As pentecostais, neopentecostais, até mesmo algumas igrejas históricas, como a que eu participava, que era uma batista, né? Que acaba caindo na desonra mesmo, né? De desonrar a mãe do Senhor. E a gente tem que trazer isso um pouco para nossa realidade, né? Você admitiria que alguém desonrasse a sua mãe? Né? A gente precisa começar a trazer Maria para a realidade. Eu fico imaginando como dói o coração de Jesus, né? Ouvir os ataques que Maria sofre, né? Todos os dias nos púlpitos, né? Das comunidades por aí, né? E são coisas muito pesadas, né? Então é um cristianismo que está muito distante da família que Deus nos deixou, da família que não enxerga a família que enquanto corpo de Cristo nós somos, né? Que como Bruna falou aí maravilhosamente bem. Então a gente precisa repensar quem é Maria em nossas vidas, repensar inclusive quem é Maria para o próprio Cristo, porque se você e pensar na sua própria mãe, né? E lembrar que Maria não é só a mãe de Jesus, né? Jesus nos deu ela como mãe, então a gente abre a boca para falar mal de nossa própria mãe. Então, quando a gente fala mal de Maria, a gente está desonrando, a gente está cometendo um pecado mortal, né? A gente está descumprindo o mandamento, porque ela é nossa mãe espiritual, né? Ela merece honra, ela fala, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, e não é isso que acontece, né? Aqui no Brasil, pelo menos, nas comunidades mais modernas, né? Maria é desonrada, né? Maria é xingada, Maria é diminuída todos os dias. Né? Então a gente precisa rever o papel de Maria nas nossas vidas, né? Buscar na Bíblia, né? Quem é Maria de verdade, né? Refletir sobre Maria na vida de Jesus,
para que a gente possa realmente construir um relacionamento saudável com ela, né? Um relacionamento realmente de mãe e filho. Não é, gente, Maria não é Deus, a Maria não é a nossa salvadora, né? Ela não está no lugar de Jesus, ela é um ser humano, né? Ela foi criada, mas ela foi um ser humano especial, né? Se a gente consegue ir numa igreja e assistir um testemunho, né, e falar bem de uma pessoa, imagina, o lenço de Paulo curava, né? Os ossos de Eliseu ressuscitou mortos, né? O corpo de Policarpo fazia milagres. Imagine Maria, né? O que Maria pode fazer ainda nos dias de hoje por nós, pelas graças, né? Pelos méritos do seu filho Jesus Cristo. Nada é dela, gente, nada é por ela, tudo é por meio de Jesus. Toda a honra que a gente dá a Maria, né, ela acaba indo reverberar no filho dela. Então, quando a gente honra a mãe, a gente honra o filho, né? Quando alguém honra a minha mãe aqui terrena, está me honrando também. Eu fico feliz quando alguém honra a minha mãe, né? Porque tá também me honrando, porque é minha mãe. Então a gente precisa pensar assim, quantas mágoas, quanta dor a gente causa ao coração de Cristo quando a gente diminui Maria e tira ela do lugar onde realmente o Senhor a colocou. É isso. Isso aí. Então tá, gente, olha, assim nós terminamos a nossa live. Eu agradeço a todos mesmo que estiveram aqui, que compartilharam, e essa live vai ficar gravada, e depois vocês comentem aqui, compartilhem com seus amigos, e vamos aí espalhar, né, esse amor tão doce, tão puro. E vamos terminar, né, rezando uma Ave Maria, para a gente poder se despedir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Tchauzinho Obrigada pelo vocês, convite. Ao Cardeal Nilma. Em breve estaremos juntos novamente. Isso aí. Tchau, Samir. Foi um prazer.